certo, professor, eu queria agradecer aqui a participação, eu devia ter falado no começo, mas tem um ditado que fala que do falar ao fazer, o caminho é muito grande, né? Então eu não apresentei no começo, professor, a gente sabe que o senhor é profissional da área de odontologia, né? E a gente percebe que, pelo menos há uns 2 anos atrás, quando o doutor Luiz Otávio está em Campinas estudando, está fazendo curso, como é que foi a sua trajetória até chegar à faculdade? Até para deixar de exemplo, para que outras pessoas que nos ouvem, nos assistem, possam também seguir esse caminho. Por que você não se contentou em ser um bom dentista na área de implante? Olha, eu desde a época que cursei a faculdade, eu tinha algo dentro do meu coração que eu não queria ser mais um profissional, no caso, um dentista. Até desculpa, o senhor tem também a questão da orientação vocacional. Você sempre quis ser dentista ou foi guiando esse caminho? Como é que foi? Deus foi trilhando esse caminho. O meu sonho inicial era ser cirurgião, né, neurologista, pensei nisso, pensei em cardiologia. Em um determinado momento eu senti que a odontologia poderia preencher isso. Caminhei para a odontologia e na busca pela odontologia descobri que eu poderia exercer as minhas atividades de cirurgião dentro da odontologia. E aí eu abracei uma carreira logo depois da graduação, que é a implantodontia, uma área mais do que 50% dela é cirúrgica, né, onde a gente pode exercer inclusive atividades hospitalares. E isso nos trouxe uma realização muito grande. 20 anos de formado, 20 anos de busca, em vários momentos eu tive todo o capital, tudo aquilo que eu ganhei com a profissão, investindo nela mesmo, para que ela desse retorno para mais anos. Até para quem não entende, doutor, na área de implante, o que o senhor faz? Cirurgia? Como é que é o trabalho do senhor no dia a dia? São cirurgias e reabilitações. Então existe uma parte que é cirúrgica, a instalação de raízes artificiais, que são os implantes, que vão substituir os dentes perdidos, e depois sobre eles são construídos os dentes em diversos materiais para devolver a função e a estética, né, a mastigação do paciente. E é esse trabalho. E eu tive a oportunidade de fazer um outro trabalho diferenciado, que é a reconstrução óssea de face também, com finalidades também implantodônticas. É uma área que poucos no Brasil exercem, foi inclusive tema do meu mestrado, e nós realizamos grandes cirurgias hospitalares em equipe multidisciplinar, médicos, né, e nós como cirurgiões dentistas, como implantodontistas, também realizamos esses trabalhos. Legal, professor, eu quero agradecer a participação aqui, eu vou pedir mais uma pergunta, porque já tem um tema já preparado para a semana que vem, porque nós tivemos, infelizmente, professor, 2 casos que chamaram a atenção na cidade na semana passada, e eu já estava programando com a Rogéria um psicólogo para conversar com a gente, porque nós tivemos 2 casos de suicídio, uma pessoa que acabou se enforcando e uma moça que foi até Aparecida e pulou do viaduto, sem contar o terceiro elemento que também deitou na linha do trem e o trem passou em cima dele. Foram 3 casos que envolvem aqui a comunidade de Pindamonhangaba. Então, não sei se é o professor ou se é o pastor, mas o que o senhor pode falar sobre isso, professor? Olha, isso muito nos entristece, mas para nós que buscamos o conhecimento não só secular, mas espiritual, nós entendemos que isso é uma ação do inimigo das nossas vidas, né? Alguns ouvem falar como diabo, como inimigo, outros não querem acreditar, mas é verdade, ele existe. O que eu posso falar é que Deus é maior do que tudo isso. Maior, a palavra de Deus fala que é maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, quer dizer, o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos destruir. Deus é maior do que tudo isso. Mas todas essas ações que estão acontecendo são pessoas que de alguma forma passaram por momentos difíceis na sua vida e não conseguiram superar, porque nós, com a nossa força, nós não superamos nenhum problema. A palavra de Deus diz que sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus não dá. Sem mim, ele fala, o próprio Deus falando, sem mim nada podeis fazer. Então, às vezes, você quer sair de um problema sozinho? Não, você precisa da presença de Deus na tua vida. E essas pessoas, infelizmente, ao cometerem esses atos de destruir as suas próprias vidas, elas perdem, inclusive, a salvação, que é o direito de um dia estar morando com Deus na glória. A palavra de Deus é bem clara. Ninguém tem o direito de destruir a sua vida, né? Deus deu a vida e Deus tira no momento dele. Mas ninguém tem um momento de intervir nisso. Tá certo, professor, eu queria agradecer a participação aqui. Normalmente, a gente faz o programa de até meia hora e chega 10 minutos, não tem mais o que falar. E se a gente fosse ficar falando aqui, nós iríamos ficar aqui muito tempo. A gente divide o programa em 3 blocos na internet e 2 blocos na rádio. Você pode conferir no www.radiofobia.com.br
valeflash.com.br, da TV FAP Online que vem aí na RVC, que você pode conferir também essa e muitas outras matérias, e você que está na cidade, no local, pode sintonizar a Rádio Princesa. Professor, misturamos os assuntos, mas acho que foi muito legal o conteúdo. Eu queria voltar para encerrar. Quando deve começar o curso de pós-graduação? Nós estamos na programação agora para maio. Maio nós queremos já iniciar esse curso. Esse curso é interessante, tem até um módulo em outro país, em Buenos Aires. Escolhemos a Argentina para fazer o quarto módulo. O quarto módulo em Buenos Aires é com uma análise que nós fizemos de um mundo globalizado, e a Argentina é a segunda potência da América Latina. A Argentina é o primeiro país em língua espanhola da América Latina, e ela tem uma conotação e uma economia, uma socioeconomia, né, direcionada ao paralelo da europeia. Então as influências europeias estão muito ligadas àquilo que acontece na Argentina, desde as suas parcerias. Por isso nós escolhemos lá como um modelo para que nós aprendamos o que é esse mundo globalizado, que existe, é real e verdadeiro, e ele precisa ser encarado de frente. Então, por isso, nós optamos por isso. Maravilha. Professor, um abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. Eu que agradeço, João Carlos, que Deus abençoe a todos, aqueles que nos ouviu, aqueles que nos assistiu, né, e que possamos ter uma outra oportunidade para falarmos diversos assuntos, como foi falado hoje. Ok, obrigado. Legal. Conversei então com o professor Luiz Otávio Pagliari, que é diretor da FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, que além dos cursos normais, já tem cursos de pós-graduação, está lançando um curso especial agora para você que é administrador, gestão de negócios, que é um curso realmente que deve começar, vai começar, se Deus quiser, ainda nesse primeiro semestre. E ele também, como pastor, deu algumas dicas, algumas orientações para você, internauta, que acompanha no www.fap.br, no www.valeflash.com.br, na Princesa FM, lembrando que em breve aí a RVC. A todos uma ótima semana.